Nesse vídeo eu vou dar os passos básicos para a gente fazer um projeto eletrônico utilizando o KiCad ou KiCad, como alguns costumam falar, tá? Eu tenho ele instalado aqui no meu computador, então vou entrar nele agora, tá? Repara que ele tem um ambiente de trabalho bem simples, tá? Essa tela inicial é a tela onde a gente tem algumas ferramentas para desenvolvimento de layout, para desenvolvimento de esquema eletrônico, até mesmo para abrir arquivos Gerber, né? Para fazer visualização deles, né? No caso, eu vou fazer simplesmente um projeto novo. Então, para isso, eu vou clicar aqui em Novo Projeto. Vou escolher uma pasta onde eu vou alocar esse novo projeto. Nesse caso aqui eu vou escolher uma pasta aqui na minha unidade C. Eu tenho uma pasta chamada Projetos, tá? KiCad, e eu vou deixar o meu projeto aqui mesmo. Então eu vou colocar um nome para ele aqui. Vou colocar o nome de exemplo. Clicar em salvar. Ele automaticamente já vai criar uma pasta para esse projeto exemplo e vai criar aqui o arquivo de projeto já, tá? E também ele criou aqui, nessa parte lateral aqui, ele criou um arquivo que corresponde ao PCB, ou seja, o layout da placa, e um arquivo que corresponde ao esquemático, tá? Então, inicialmente, a gente começa sempre pelo esquemático. Vou clicar duas vezes aqui e ele vai abrir a folha para a gente fazer o desenho do esquemático. Uma coisa importante, todo esquema ele vai surgir sempre de uma ideia que você tem, e provavelmente pode surgir de um rascunho. É por isso que muitas vezes é legal que você já tenha um rascunho já feito mesmo à mão, de repente, ou que você já tenha bem clara a ideia na sua cabeça do que você vai desenvolver, tá? Então, antes de mais nada, uma coisa que é interessante a gente fazer é fazer uma configuração desta folha aqui de projeto, tá? Então, para a gente poder também ter a configuração de algumas informações que estão aqui, né? Então, a gente clica aqui, ó, em editar configurações de página, tá? Aqui eu posso selecionar o tamanho dessa página, né? Se ela é maior do que uma folha A4, então eu posso selecionar aqui, né? Posso colocar a data de emissão desse projeto. Se eu clicar nesse botão, ele já coloca a data atual. A revisão, né? Geralmente o pessoal costuma dar números ou letras para revisão. Vou chamar esse de revisão A, apesar de não ser uma revisão, ser o primeiro projeto, né? O título eu vou chamar ele de exemplo, mas você pode dar o título de acordo com qual a função do seu projeto. Empresa, você pode colocar o nome da empresa, alguns comentários, o seu nome e assim por diante. Então, todas essas informações, elas serão preenchidas, eu vou dar um OK então aqui, nessa parte inferior aqui, onde a gente tem o carimbo dessa folha de desenho aqui, tá? Então ele já fez o preenchimento automático, né? O tipo da folha, a data, a revisão, o título. Se eu tivesse colocado mais informações, ele preencheria nesse espaço em branco aqui de cima, tá? Então a primeira recomendação que eu dou é essa. Façam a configuração da folha e essas informações aqui de detalhamento de documentação. Isso é muito importante. Feito isso, sua folha está pronta, o seu ambiente de trabalho está pronto. Basta agora que você comece a inserir os componentes, tá? Nesse meu exemplo, eu tenho um rascunho aqui que eu fiz, que é um exemplo baseado em um microcontrolador que tem algumas entradas e algumas saídas, tá? Então, nesse ícone aqui, a gente vai clicar para adicionar um novo símbolo. Cliquei uma vez nele, vai mudar o cursor, eu clico na tela uma vez. E na primeira vez que você abrir o KiCad, ele vai carregar todas as bibliotecas que ele tem de componentes, tá? Por isso que na primeira vez ele vai demorar um pouquinho para carregar isso. Mas nas próximas vezes ele vai carregar com uma velocidade um pouco maior. Então, para esse projeto, a gente pode escolher os componentes aqui pela categoria deles, tá? Ou digitar uma parte do nome aqui. Como no meu projeto eu tenho alguns resistores, então se eu começar pela letra R, eu já, digitando a letra R, ele já vai me fazer uma filtragem aqui nos componentes e vai aparecer os resistores, tá? Então eu posso colocar um resistor genérico aqui, não preciso me preocupar com a potência nesse momento, porque depois eu escolho o encapsulamento dele, tá? Então eu vou clicar aqui em OK, né? E vou colocar esse resistor aqui na minha tela, tá? Além disso,
né? Eu vou clicar mais uma vez na tela para ele abrir novamente, né, a tela de seleção de componentes. Lembrando que eu ainda estou na opção de inserção de componentes, né? Eu vou precisar também de capacitores. Se eu digitar a letra C, ele já aparece aqui um capacitor não polarizado, tá? A simbologia de um capacitor não polarizado. Claro que se eu precisasse de um capacitor polarizado, eu poderia localizar onde a gente tem aqui um outro tipo de capacitor que fosse polarizado. Talvez esse CP aqui atenda a simbologia que você queira utilizar, tá? Então, dou um OK, insiro, coloco esse capacitor aqui na tela. Então repare que a gente já tem dois componentes inseridos, tá? Vou clicar mais uma vez. Nesse meu projeto eu também tenho um transistor e eu já sei qual é o código desse transistor, é um BC557, bem comum aí. Então ele já apareceu, né? Eu digitei aqui o código do componente e ele já apareceu aqui na minha tela, tá? Dou um OK, vou inserir mais esse componente aqui na tela. Além disso, vou clicar mais uma vez, eu vou precisar de um microcontrolador. Nesse caso aqui é um PIC16F628, tá? E esse PIC, ele é um PIC de 18 pinos, tá? Eu quero selecionar um que seja com encapsulamento que seja com encapsulamento em PTH, tá? Que seja para ser soldado na placa, né? E não SMD. E para você conferir isso, você pode verificar aqui nesses códigos que tem a mais em relação ao nome do componente. Então, repare que a gente tem aqui tanto o 628 quanto o 628A. Eles são uma versão que tem alguma característica diferente em relação a esse 628, tá? E a gente tem três tipos de encapsulamento possíveis aqui. Esse primeiro aqui, ó, a gente vê na descrição aqui embaixo que ele é encapsulamento DIP18, tá? No segundo, ele tem o outro encapsulamento aqui, ó, é o SO18. E o terceiro, ele tem um outro encapsulamento que é esse aqui, ó, SSOP20, tá? Tem 20 pinos, alguns deles não são utilizados. No caso de componentes PTH, componentes que vão ser soldados na placa, o encapsulamento padrão para componente do tipo circuito integrado é o DIP, tá? Então a gente vai selecionar esse primeiro aqui, tá? Então, ó, aqui temos o microcontrolador, vou inserir ele aqui na tela, tá? Além disso, eu preciso de alguns LEDs, então eu vou vir aqui e vou digitar LED. A gente tem aqui um LED genérico também. De novo, não preciso me preocupar com o encapsulamento desse componente, que depois eu vou escolher esse encapsulamento. E nesse momento acho que já vale a pena a gente comentar sobre rotação do componente. Muitas vezes você não quer inserir esse componente nesse formato aqui, nessa posição. Então, no momento que eu não cliquei ainda para inserir o componente na tela, eu posso apertar a tecla R do meu teclado e cada vez que eu aperto, que eu pressiono essa tecla R, eu rotaciono esse componente, tá? Como eu vou colocar ele desse lado aqui do microcontrolador, eu já vou posicionar ele desse jeito, tá? Outro componente que a gente também vai utilizar aqui nesse projeto é um cristal oscilador, tá? Então eu vou digitar também parte do nome dele, ó, cristal, tá? Temos aqui um cristal de 2 pinos também genérico. Novamente, não preciso me preocupar necessariamente com o encapsulamento, que depois eu seleciono. E o último componente aí que eu vou precisar é um relé. Então, eu vou procurar relé, digitar relé em inglês, tá? E vou procurar um relé de acordo com aquele que atende a minha necessidade. Como eu quero um relé que tenha apenas 2 pinos, né? Então, um contato, né, com 2 pinos, eu posso escolher esse relézinho genérico aqui, tá? Vou clicar em OK, está aqui inserido na minha tela, tá? E posteriormente, um último componente que eu já estava me esquecendo é uma chave, tá? Um push button switch, tá? Uma chave push button comum não é uma DIP switch, tá? DIP lembra o encapsulamento do circuito integrado, né? DIP18 que a gente usou lá para o PIC. Então ela teria um aspecto parecido com aquele encapsulamento, tá? O distanciamento de pinos parecido. Não é esse tipo de chave que eu quero. É uma chave táctil, né? Uma chave que poderia ser essa, mas é bem parecida, né? Mas aqui a gente tem um push button, né? Que é genérico de 2 pinos. Novamente, a gente pode selecionar posteriormente o encapsulamento dele.
tá? Então vou clicar em OK, vou inserir na tela. Antes que eu me esqueça, a gente também vai precisar de alguns acessórios, como por exemplo conectores e os pinos de alimentação, tá? Eu vou inserir agora então um conector que é bem conhecido como Borne KRE, tá? Só que ele não é localizado como Borne KRE. Aqui ele vem como Screw Terminal, que é um terminal com um parafuso, tá? Esse é o famoso Borne KRE, tá? Então ele também é genérico, depois eu posso escolher o encapsulamento para ele, mas basicamente o que eu vou precisar é um de 2 pinos, tá? Eu vou inserir ele aqui no meu circuito. Os pinos de alimentação eu vou inserir depois, tá? Então inicialmente são esses os componentes que eu vou utilizar. Repare que eu coloquei um de cada, depois eu posso replicar eles e colocar a quantidade que eu preciso. Então agora a gente começa, tá? Então vamos aos comandos. Sempre que você precisar fazer alguma operação com qualquer componente, né, a gente primeiramente tem que mudar aqui o cursor para a setinha do mouse, né, a seleção. Então eu posso clicar com o botão direito sobre o microcontrolador e escolher a opção mover. E aí ele seleciona para mover, tá? Não basta só clicar em cima dele e tentar selecionar, né? Quer dizer, eu consigo selecionar e aí eu faço a movimentação dele, tá? Outra opção que também é muito legal, muito mais simples, é sempre você trabalhar utilizando o teclado, tá? Então você posicionou o mouse em cima do componente e apertou a tecla M, você já está na opção de movimentação dele. Clicou na tela, ele vai ser posicionado. Então, primeiro eu vou posicionar esse meu microcontrolador mais ou menos no meio da tela. O meu cristal oscilador, ele vai ser inserido aqui, ó, nos pinos 15 e 16. Então, posiciono o mouse, tecla M, vou posicionar ele mais ou menos aqui, para eu inserir ele daqui a pouco. Além disso, os capacitores, né, serão colocados aqui junto com esse cristal oscilador, tá? O circuito padrão. Então, selecionei ele também utilizando a tecla M, eu vou colocar ele aqui. E como são 2 capacitores que são utilizados geralmente, eu vou posicionar o mouse em cima do componente, apertar a tecla C e ele vai criar uma cópia do componente. Vou posicionar ele aqui do lado, cliquei e acabou, está inserido. Eu vou colocar um LED aqui de saída, então posicionei, aperto a tecla M, vou colocar apenas um LED aqui. Lembrando que o LED sempre tem que estar acompanhado aí de um resistor para limitação de corrente dele. Então eu vou posicionar o mouse em cima desse resistor, tecla C, chego aqui, aperto a tecla R para rotacionar e vou inserir esse componente aqui, tá? Deixar ele posicionado mais ou menos próximo do pino. Então eu vou posteriormente colocar a fiação aqui, tá? Primeiro eu estou só posicionando. Esse relé aqui ele vai ser acionado com esse transistor, tá? Então eu vou posicionar o mouse aqui para movimentar esse transistor aqui. Vou colocar esse transistor mais ou menos aqui. Colocar esse relé nessa parte de cima para ficar mais fácil de conectar no nosso transistor, tá? E posteriormente eu vou copiar esse resistorzinho aqui para fazer o chaveamento da base desse transistor. Então, tecla C, vai ficar mais ou menos por aqui e tá aí, tá posicionado, tá? Beleza, esse conector aqui, eu vou movimentar ele aqui próximo do relé, porque eu vou usar ele para fazer a conexão externa da placa desses 2 contatos. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui para fazer o acionamento de alguma carga externa na minha plaquinha. Eu vou utilizar aqui uma chave apenas de entrada, então vou posicionar essa chave aqui com a tecla M próximo de alguma entrada que eu vou utilizar, tá? E finalmente, esse meu resistor aqui, também vou precisar dele porque geralmente a gente utiliza um resistor de pull down, né? A chave é acionada com nível lógico alto e a gente coloca um resistor para manter o nível lógico baixo quando essa chave estiver desligada. Então, vou posicionar esse resistor aqui, desse jeito mesmo, que está tudo certo. Bem, então, posso reposicionar tudo aqui, mais ou menos no meio da tela, né? Sempre é bom deixar o esquema no meio da tela. E agora eu vou fazer as ligações, tá? Então, mas antes disso, eu vou dar uma verificada aqui e vou colocar os pinos de alimentação, tá? Então, para fazer a inserção dos pinos de alimentação, da alimentação do circuito, né, das vias de alimentação, tem essa terceira opção aqui, essa quarta opção aqui do menuzinho, né? Temos um símbolo de um GND aqui, então eu vou clicar nele, clico na tela em algum local, né? Ele tem 2 opções.
tanto essa opção Power, essa categoria Power, como essa categoria PSpice, tá? A gente vai usar a categoria Power. E aqui eu vou localizar, por exemplo, o pino relacionado aos 5 volts, tá? Então já vou dar um OK aqui, vou inserir um aqui próximo da alimentação do PIC, tá? Clico novamente na tela e vou localizar aqui um GND. Só que eu quero um GND que não seja essa simbologia apontando para baixo aqui, né? A gente gosta mais dessa simbologia aqui que normalmente a gente utiliza nos nossos circuitos. Tá? Então vou dar um OK. Vou posicionar esse cara mais ou menos aqui. E pronto. Agora quando eu precisar de alguma alimentação, é só eu replicar desses dois pontos aqui. Tá? Então nesse momento agora eu já posso inserir na fiação. Tá? Eu descobri que eu inseri um componente errado, não é o 557 que eu quero o BC337 na verdade. Então posso pegar, posicionar o mouse em cima do componente para fazer a troca dele e Del. Digito a tecla Del. Clico aqui novamente para inserir componente, clico na tela e vou procurar aqui, ó, BC337. Pronto, é esse que eu quero. É um NPN que eu quero. Vou posicionar ele aqui, beleza. Então já vou começar a partir daqui para inserir as minhas linhas, né? A fiação, né, do circuito. Então, aqui tem um botãozinho chamado adicionar fio, clico nele. E é só clicar na origem e clicar no destino. Clicar na origem, clicar no destino. Uma vez que você já tem o desenho rascunhado em algum lugar, né, fica muito fácil de você fazer a conexão dessa fiação, né? Então, vou aqui conectar dessa forma os pinos do cristal oscilador. O que falta mais, mano? Falta aqui, né? A gente tem aqui a conexão no Borne, né? O que mais? Temos aqui a conexão de alimentação, então tem o GND aqui conectando aqui, temos aqui também o 5 volts para fechar, e temos essa chavinha aqui, que a gente tem aí o nível lógico garantido aqui, que é o ligado ao 0 volts, e a chavinha que vai ligar em 5. Então para isso, apertei a tecla ESC aqui para sair da opção de linha, né? Vou posicionar em cima da alimentação aqui, apertar a tecla C para copiar, vou colocar aqui. Posiciono em cima do GND, tecla C, clico aqui para posicionar novamente. Então, vou clicar novamente para inserir a fiação e vou fazer as conexões aqui. Então, essa parte aqui da placa está completa, belezinha. Essa parte lateral aqui tem alguns detalhes, então eu preciso colocar a alimentação aqui, o GND na parte do cristal. Clico aqui, posiciono o mouse em cima desse símbolo, tecla C, e vou colocar o GND aqui. Para ficar mais organizado, eu vou colocar 2 símbolos de GND aqui, tá? Clico na fiação e vou fazer a conexão aqui, tá? Beleza, essa parte também está completa. Além disso, eu também tenho aqui que colocar um GND aqui no LED, para o LED funcionar, e tenho que colocar um GND aqui também no transistor, para o transistor funcionar, tá? Então, vou fazer a conexão, Não acabou ainda, então eu preciso de uma alimentação aqui para o relé funcionar, supondo que esse relé é de 5 volts. Então vou copiar também esse pino de alimentação e vou fazer a conexão dele aqui, tá? Beleza, conexões estão feitas, tá? Minha placa está praticamente pronta. Minha placa não, né? O meu esquema eletrônico está praticamente pronto, tá? Agora o que a gente tem que fazer é anotar o esquema, né? Repare que todos os componentes não têm indicação nem de valores, tá? Como também não tem indicação da referência deles. Então tá um R e tem um símbolo de interrogação aqui, tá? A gente não precisa se preocupar em numerar eles manualmente, tá? Existe uma ferramenta aqui que a gente consegue fazer esse processo de numerar de forma automática, tá? Eu vou só deixar exibindo o circuito inteiro aqui na tela. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui nesse botão aqui de cima, né, chamado anotar símbolos do esquema. Clico sobre ele e aqui ele tem alguns padrões para ele fazer essa indicação numérica. A gente pode fazer com que comece num número diferente de 1, né? A gente pode fazer com que a numeração seja nesse sentido aqui, nesse sentido de ordenação, né? Ou nesse outro sentido de ordenação, tá?
Eu acho mais legal deixar nesse sentido aqui de ordenação, porque aí ele vai começando dos números menores e vai incrementando e passando pela tela aqui, aumentando toda a numeração de todos os componentes. Então repare que quando eu apertar aqui em anotar, ele vai informar aqui que foi feito tudo com sucesso, anotação completa. E agora todos os resistores têm a indicação do número deles, tá? E está em ordem sequencial, né? Fica bem organizado o circuito, apesar desse circuito não ser um circuito muito grande, né? Bom, umas coisas que a gente pode melhorar aqui também repare que a gente tem aqui essas informações de texto aqui desse componente que estão passando, tem uma linha passando por eles, né? Então eu posso posicionar o mouse em cima desse texto, apertar a tecla M e posicionar no local mais adequado aqui para mim, tá? Posso fazer isso com esse LED aqui também, ó. Colocar o LED aqui embaixo, o D1 mais próximo para não ficar em cima de outro componente. Então a gente tem liberdade para fazer essas movimentações aí. Além disso, talvez o que esteja faltando agora é mudar os valores dos componentes genéricos. Então aqui a gente tem um resistor, eu posso clicar com o botão direito sobre ele e entrar em propriedades, tá? Aqui a gente pode mudar o valor de referência ou o valor de resistência desse componente. Outra opção também é simplesmente clicar 2 vezes que ele já vai abrir essa janelinha, tá? Então esse resistor aqui que está sendo utilizado como pull down, eu posso colocar um resistor de 4K7 que funciona bem, tá? Então dá um OK, está aqui preenchido o valor dele. A chavinha não tem valor para ser definido, cristal eu posso definir o valor do cristal também, né? Então clico 2 vezes sobre ele e vou colocar, por exemplo, 20 MHz, tá? Então, OK. Os capacitores eu também posso alterar os valores deles, então esses capacitores aqui do cristal normalmente são de algo em torno de 20 picofarads, tá? Clico 2 vezes aqui também, 22 picofarads, né? Algo próximo disso. O LED, não vou alterar nada nele, é um LED genérico, um LED de sinalização. O resistor do LED, algo em torno de 150 ohms. Como eu não vou colocar simbologia de ohms aqui, eu posso colocar 150R, que tá tudo bem, tá? Esse resistorzinho aqui para acionamento do transistor, ele provavelmente também é algo em torno aí de, sei lá, uns 470 ohms, mais ou menos. Provavelmente vai fazer o acionamento dele com 5 volts tranquilamente. O relé, ele não tem nenhuma indicação, né? Se eu souber o código do relé, eu posso mudar ele aqui, né? Colocar alguma informação aqui. Eu posso colocar simplesmente relé 5 volts, tá? Mas aí você pode escolher de acordo com a nomenclatura que você tiver, de acordo com o relé de verdade que você vai utilizar, tá? Só falta uma coisa aqui, né? Se a gente observar, a gente não tem um borne para inserir a alimentação desse circuito. Então eu vou posicionar o mouse em cima desse borne aqui, tecla C para copiar. Eu vou apertar a tecla R para rodar ele aqui, ó. Eu vou colocar aqui nesse meu bornezinho, vou copiar a alimentação aqui de 5 volts e vou copiar o GND. Então, vou conectar aqui a fiação, conectar aqui também, beleza, então tá certo. Repare que se eu já fiz a anotação dos componentes antes, né, e tive que adicionar um componente depois, eu vou ter que fazer o processo de anotação novamente, tá? Ou eu faço manualmente, venho aqui no componente e altero o valor manualmente, ou eu posso vir aqui e executar mais uma vez aqui esse processo de nomenclatura. Repare que apesar de eu ter colocado no lado esquerdo da minha placa, da minha tela, da minha folha de desenho, ele numerou como 2, porque aquele anterior aqui já tinha sido numerado como 1. Tá? Então ele respeita a nomenclatura que já tinha sido adicionada anteriormente. Tá? Então, bom, feito isso, o próximo procedimento agora é a gente colocar os footprints, tá? Que são os encapsulamentos, né? Definir encapsulamento para cada um desses componentes aqui, para a gente conseguir fazer o desenho do nosso layout, o desenho da placa, tá? Então, eu clico aqui nessa opção aqui, que é atribuir footprints aos símbolos esquemáticos, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui primeiro um capacitor. Então, eu posso vir aqui na minha lista, na biblioteca de footprints, né, onde a gente tem
algumas categorias de capacitores, tanto os de SMD, que são de soldagem em superfície, como os de tântalo em SMD, e a gente tem aqui uma categoria de THT, que são os famosos PTH, né, os capacitores que são soldados aí com um terminal, né, do lado de baixo da placa. Então vou entrar nessa categoria. Nessa categoria a gente tem aqui vários capacitores aqui diferenciados aí por dimensões, tá? Então tem capacitores axiais, capacitores radiais, o que normalmente a gente trabalha com capacitores de disco, né? Então dá para ver que a gente tem aqui pelo nome, provavelmente vai ser muito difícil você localizar, tá? Então, para facilitar, uma dica é você clicar nessa opção aqui, ó, para você visualizar esse footprint, né? E além disso, né, a gente tem como visualizar o formato 3D dele, clicando nesse íconezinho aqui, tá? Então, olha só, a gente consegue visualizar ele em 3D, né, para ver se corresponde ao componente que eu realmente quero inserir nesse momento. Eu já sei que esses capacitores aqui de 22 pico, eles são capacitores de disco cerâmico, né? São capacitores pequenininhos, né? Mais ou menos desse tipo aqui, tá? E uma coisa importante é que a gente tem aqui as dimensões tanto do diâmetro dele, 3 milímetros, tá? E nós temos também aqui esse tamanho aqui de 2,5 milímetros que está relacionado aí com a distância entre os pinos dele, tá? 2,5 milímetros é um capacitor bem pequenininho, tá? Esse nosso capacitor aqui, talvez ele não chegue a 5 milímetros, tá? Mas se a gente for considerar a placa que a gente utilizou aí, o kit didático, 5 milímetros é praticamente igual ao capacitor que a gente usou lá. Então acho que é adequado a gente usar, a gente adotar, a gente escolher esse capacitor aqui, tá? Provavelmente esse W aqui está relacionado com a espessura do componente aqui, né? Essa grossura dele aqui. Isso pra gente não faz muita diferença, tá? Mas em alguns casos pode ser que seja crítico, né? Você saber essa informação, tá? Bom, eu sei que vai ser esse aqui de 5 milímetros de distância entre os pinos. Então eu vou clicar aqui em cima do meu primeiro símbolo e vou clicar 2 vezes aqui nesse capacitor que tem aqui o de 5 milímetros. Clico 2 vezes, ele vai inserir, clico 2 vezes de novo, ele vai inserir aqui para cada um desses capacitores aqui do meu circuito. C1 e C2 já estão definidos, tá? Próximo é o LED, tá? Então o LED a gente consegue localizar ele aqui também, né? Temos aqui uma categoria só para falar sobre LED, no caso LED THT, né? Porque é o LED de PTH, né? Com terminais. Nosso LED comunzão lá é um LED de 5 milímetros, tá? Genérico. Então aqui a gente tem um desenho de um LED vermelho de 5 milímetros, tá? O diâmetro dele. Temos os LEDs menorzinhos também, que são LEDs de 3 milímetros, mas no nosso caso aqui o LED de 5 milímetros é o LED mais comum que a gente tem, tá? Ele está mostrando um LED vermelho, mas existem outras opções aqui com LEDs de outras cores também, né? Então a gente pode deixar a placa, o desenho da placa, né, a visualização 3D de acordo com o que realmente ela vai ser. Clico 2 vezes, ele vai inserir aqui, né? Lembrando que o último selecionado já era o LED. Agora a gente está aqui numa opção chamada, no terminal, no nosso board, que tem parafusinhos lá, né? Existe uma categoria aqui que se chama terminal block, tá? E é exatamente esse aqui, se você vê pelo desenho aqui na parte inferior, você vê que é exatamente esse tipo de board que a gente vai utilizar. Porém, ele não tem aqui a biblioteca em 3D desse terminal, tá? E não tem problema, alguns componentes realmente não tem o desenho em 3D, tá? Isso acontece porque a gente não tem uma biblioteca completa ainda, tá? Se você quiser complementar a biblioteca, você tem que baixar recursos adicionais aí. Procurar na internet bibliotecas e simplesmente adicionar ao ambiente aqui do KiCad, tá? Mas como ele é o que eu preciso, então eu já vou inserir. É um de 2 pinos, tá? E eu vou simplesmente clicar 2 vezes aqui uma vez, clicar 2 vezes para inserir para os meus dois boards. Bom, o relé que eu escolhi, como você pode ver aqui, ele é um relé que já tem um modelo pronto, tá? Ele já tem os terminais aqui já todos definidos. Como já está tudo definido, eu vou manter, tá? O relé já está selecionado aqui, tá? Posteriormente a gente tem aqui um transistor, tá? Então esse transistor também já está com encapsulamento bem definido aqui, não vou precisar escolher.
E agora a gente tem os resistores. Temos 3 resistores aqui. Mesma ideia, é fácil localizar. Então a gente tem aqui uma categoria de resistores THT. E aí você vai escolher também pela distância entre os terminais. Se eu não me engano, a distância de aproximadamente 10 milímetros é mais ou menos o que a gente tem lá na nossa placa do kit didático, tá? Esse é o resistorzinho padrão, né? Pelo diâmetro que a gente tem dele aqui também corresponde a um resistor aí de aproximadamente 1/4 de watt, que é o que a gente está usando mesmo. Então vou clicar 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2 vezes, para colocar nos 3 resistores que a gente tem na placa, tá? Temos a chave aqui push button, tá? Então vamos procurar aqui o footprint relacionado aí ao push button, tá? Então pode ser que esteja aqui, ó, no button switch THT, a gente vai procurar. A gente sabe que essa é uma chave táctil, então é parecida com essa daqui, mas se você ver no modelo 3D aqui dela, você vê que ela tem 5 terminais, a nossa chave normalmente tem 4 terminais. Então eu vou procurar uma outra chave aqui que tenha a correspondência minha, tá? Essas de push button de 6 milímetros, olha só, cheguei a uma que praticamente é a que eu preciso, tá? Parece que ela é um pouco mais alta do que o comum, né? Mas aparentemente é a chavinha genérica. A gente tem outras versões aqui, ó, de 5 milímetros. O que você pode fazer é pegar uma régua e verificar se equivale àquele componente que você tem fisicamente. Ou fazer uma busca no site do fabricante, ver se você acha um catálogo e verificar se equivale, né? Se o catálogo do fabricante certamente tem as medidas aqui do componente, tá? Como nesse caso eu sei que é essa daqui, eu vou inserir aqui no meu componente, tá? O meu PIC, ele é um componente que ele tem um encapsulamento DIP, tá? Então eu vou localizar, verificar se eu encontro aqui um encapsulamento DIP, tá? Então aqui, ó, temos uma opção chamada Package DIP. E aí agora é só selecionar o DIP, o encapsulamento que tem 18 pinos. Então normalmente é DIP traço número de pinos. Então olha só aqui. Temos algumas opções, né? Que nessa opção de cima, deixa eu deixar mais aparente aqui. A gente tem 2 opções aqui de 18 pinos, 2 não, várias opções, né? O que diferencia entre elas seria o pad, né? Ou seja, a forma como são as ilhas, né? Onde a gente vai fazer a soldagem nesse componente, tá? Então tem essa opção que é um pouco maior, os pads longos, né? Tem essa opção que é um pouco menor, tá? Eu gosto de escolher essa opção, geralmente quando a gente faz projetos aí didáticos, né? Para executar a soldagem é muito mais fácil quando os terminais são desse jeito. Então eu vou escolher esse encapsulamento aqui para o PIC. No caso do cristal, normalmente tem também uma categoria específica aqui para o cristal, ó, cristal. E esse cristal, ele é um cristal, eu posso, se eu não souber, né, não souber qual que ele é, eu clico no primeiro aqui, vou verificando, vou apertando a tecla para baixo aqui do teclado e vou verificando até chegar no cristal parecido com o que eu conheço, com o que eu tenho na placa. De novo, a referência de medição dele, de tamanho, muitas vezes você vai encontrar no site do fabricante ou no site do fornecedor, do cara que vende, tá? Eu já sei, já adianto para vocês que esse padrão que a gente usa na nossa placa é o HC49. E é essa opção vertical aqui, onde ele fica para cima, tá? Então pode clicar 2 vezes e está definido. Nesse procedimento a gente já definiu então todos os encapsulamentos para todos os componentes que a gente tem aqui no nosso esquema. Então uma vez que está tudo definido, eu vou clicar aqui em aplicar, salvar ao esquema, vou clicar em OK e pronto. O último procedimento antes de começar a desenhar o layout é a gente clicar aqui em Net, para a gente gerar uma netlist. O que significa isso? Ele vai gerar uma lista onde ele tem as informações de onde cada componente está conectado, com quem cada componente está conectado. Tá? Então eu clico aqui em Net, para gerar uma netlist. Não preciso me preocupar, eu posso deixar aqui no formato padrão, clico em gerar netlist, ele vai criar um novo arquivo. Então eu posso salvar na mesma pasta aqui onde eu estava salvando o meu projeto atual. Clico em salvar. Nosso esquema eletrônico está pronto, tá? Agora basta que a gente clique aqui nessa opção para ele gerar o PCB
e aí a gente trabalha no PCB agora. A primeira coisa que a gente faz então quando a gente entra aqui, né, é definir as camadas que a gente vai utilizar, tá? No caso, por padrão, né, sei lá, 90% dos projetos aí que você for fazer que forem de uma camada só ou de 2 camadas no máximo, ele já vem pré-configurado. Então se eu apertar esse botãozinho aqui, ó, você vai ver que ele já tem as cores relativas a cada uma das camadas. Eu sei que pode parecer meio estranho à primeira vista, né? Mas essa camada vermelha, ela corresponde à camada de cima, seria a camada que a gente chamaria de top. E o B, essa camada verde aqui, corresponde ao bottom, né? Que seria a camada de baixo, o verso da placa, tá? Então ele está definindo cada cor para cada uma delas, tá? Eu posso, por exemplo, mudar isso daqui, né? Mudar esse esquema de cima e embaixo da placa, tá? Mas eu gosto de deixar sempre o padrão aqui. Outra coisa, a gente tem aqui nesse lado lateral aqui na direita, a gente tem a possibilidade de ver todas as camadas que existem para essa placa. A gente vai utilizar isso daqui a pouco quando a gente começar a fazer o desenho da placa. Bem, uma vez que eu fiz o desenho lá naquele outro aplicativo, né, e agora a gente quer passar para cá, então a gente vai ter que carregar aquela lista de conexões, né? Então eu clico aqui no mesmo botão, um botão parecido, só que agora é para carregar essas netlists, né? Então vai aparecer essa janela, clico nessa pastinha aqui para eu abrir aquele arquivo, já está na mesma pasta do projeto, entro aqui no arquivo. Repare sempre se não aparece nenhuma informação de erro aqui, né? Porque aí você teria que corrigir esse erro. Tá? No caso, como a gente fez com bastante atenção, não apresentou nenhum erro. O que a gente vai fazer então? Vai clicar aqui em atualizar PCI, tá? E clicar em fechar. Repara aqui, olha só, ele vai trazer todos os componentes. Eu cliquei na tela, tá? Para ele posicionar. Então ele trouxe aqui para minha tela todos os componentes. Só que ainda não fizemos o layout da placa, né? Não desenhamos ainda. Então ele posicionou, belezinha, um do lado do outro. O que a gente vai ter que fazer agora? Qual que é o nosso trabalho? É reposicionar esses componentes. Então, mesmo procedimento anterior, né? A gente pode apertar a tecla ESC para ele desativar a seleção de todos os componentes. Então eu clico com a tecla M aqui próximo de um dos componentes. Por exemplo, temos aqui o PIC. Vou posicionar ele para cá. Temos o relézinho. Cuidado para você não clicar no texto, né? Porque aí você vai movimentar o texto. Então, vou colocar o relé para cá. Esse borne aqui corresponde ao borne do relé. Então, posicionei o mouse em cima dele. Tecla M para mover. Tecla R para rotacionar. Então, ó, vou deixar esse cara aqui bem pertinho, tá? Esse aqui é o borne de alimentação. Vou colocar ele aqui próximo do PIC também. Temos aqui alguns resistores, a chave, ó, o cristal aqui. Então, vou pegar esse cristal, vou posicionar ele próximo do PIC, no local onde vai ser conectado. Eu acho que de todos os componentes, o mais crítico talvez seja o cristal, né? Um dos mais críticos, porque o cristal ele tem que ser realmente posicionado bem próximo do PIC, tá? Bem próximo de onde ele vai ser conectado, para evitar qualquer tipo de interferência. Então, ó, tecla R, vou rotacionando os componentes, M para mover, R para rotacionar. Então repare que a gente já tem uma linha que está orientando aonde que tem que ser conectado eletricamente cada um dos terminais dos componentes. Então eu estou fazendo o meu posicionamento aqui, ó, desses componentes, considerando essa linha. Então estou colocando esse capacitor bem próximo aqui e estou deixando essa linha superior do capacitor aqui condizente, ó. Por exemplo, não vou posicionar desse jeito, porque senão depois quando eu for desenhar a linha de conexão mesmo, eu vou ter que fazer uma bela de uma volta, né? Então já vou deixar ele posicionado de uma forma que facilite para mim logo em seguida a fazer essa montagem. Então tá aqui, beleza? Vou posicionar demais componentes. Bom, então tá feito. Posicionei meus componentes, minha placa vai ser mais ou menos desse tamanho. O que eu vou fazer posteriormente aqui? Tá? Eu vou fazer a interligação deles. Para eu fazer a interligação deles, eu vou utilizar essa opção chamada rotear linhas. Tá?
Mas antes de eu clicar em rotear linhas, eu tenho que observar aqui em cima, ó. Eu tenho que verificar qual é a camada, né? Isso é parecido com o AutoCAD, né? Qual a camada que ele vai inserir essas linhas. Então, como eu comentei com vocês, né? A camada de cima é onde tem os componentes, né? A camada de baixo, onde tem as trilhas e a soldagem. Então, as nossas trilhas ficarão na camada de baixo, tá? É B.cu porque o Cu é de cobre, né? Então é o lado do cobre de baixo e o lado do cobre de cima. O verde é o de baixo. Então selecionei a camada correta, clico aqui nessa opção e agora é só ligar os pontos. Muito fácil, tá? Clico aqui, então nessa linha ele já deixa evidente onde ela tem que ser conectada, tá? Então toma cuidado para você não fazer muitas voltas aqui, né, à toa. Então repara que ele é bem inteligente com relação à passagem da trilha, então ele não deixa você passar uma trilha em cima da outra, ele não deixa você passar uma trilha em cima de um terminal, né? Ele é bem inteligente na hora de fazer. Então agora é um processo, né, bem tranquilo, né? Só interligar os pontos. Bom, repara que eu finalizei aqui o roteamento, tá? A demora que você vai levar para rotear vai depender de a disposição dos componentes ou quais os caminhos você vai precisar fazer para chegar até um ponto ideal, tá? Não tenham pressa, tá? O ideal é tentar fazer o mais bonito possível. Aqui eu fiz meio de qualquer jeito, né? Tentei seguir algumas regras, mas eu fiz um pouquinho rápido, né? Então, por exemplo, quais regras a gente poderia seguir, né? Que são ideais, né, em desenvolvimento de layout. Não fazer ângulos retos, né? Por exemplo, todos os meus ângulos aqui eu não estou fazendo um ângulo de 90 graus, né? Eu estou fazendo um ângulo assim que pelo menos ele dá uma quebrada em 45 graus antes de chegar a algum ponto, tá? E tem outras regras, mas o nosso objetivo aqui é fazer o start, né, o pontapé inicial no desenvolvimento de layouts, tá? Repare que eu não roteei ela completamente, tá? O 0 volts eu vou fazer como um preenchimento. Então eu vou usar essa opção aqui de preenchimento, usar as zonas preenchidas, tá? Clico na tela, por exemplo, no primeiro ponto que eu vou começar a desenhar esse quadrado, né? E aí eu seleciono aonde que eu quero conectar essa zona, né, de preenchimento. No terra, tá? Então eu vou clicar em OK e vou começar a desenhar, tá? Eu vou circular a placa inteira aqui com esse sistema, tá? Então aqui, beleza. Aqui você tem que fechar ela certinho, senão não funciona. Fechei. Olha só que legal que já aconteceu. Então o que acontece? Tudo que correspondia ao GND, olha só, por exemplo, aqui já está conectado a essa malha de preenchimento aí, tá? E dá um aspecto melhor para nossa placa também. Ela fica um pouco mais bonitinha, tá? Note que todos os desenhos aqui do Silk, né, que essas informações aqui escritas, esses textos aqui na placa, parece que ficaram embaixo desse desenho, né? Mas é porque a gente tem que estar selecionando aqui qual desses layers vai ficar por cima. Isso é só uma forma de visualizar, tá? Então se eu clicar aqui nesse primeiro layer aqui, ele já vai jogar o layer verde para baixo, tá? E vai deixar exibindo os componentes de uma forma melhor para a gente, tá? Agora, né, lógico, a gente tem que fazer a inserção aí dos limites da placa, tá? Tá, e para fazer isso, a gente vai mudar o layer aqui para essa opção aqui de Edge Cuts, tá? É um amarelinho, tá? Clico nela e eu venho aqui nessa opção para fazer um desenho de linhas gráficas. Então eu vou clicar aqui e vou simplesmente desenhar os limites da minha placa aqui, tá? Vou respeitar esse texto aqui, tá? E pronto, tá aqui. Então desenhados os limites da minha placa, tá?
É lógico que eventualmente você vai sentir a necessidade de colocar alguma furação para alguns parafusos, né, para fixação da placa. Isso pode ser feito utilizando essa opção aqui, ó, adicionar vias, tá? Onde a gente pode colocar, repara que no primeiro momento ele tem uma via bem pequenininha, né? A gente precisaria mudar o tamanho dessa via inicialmente, tá? Eu poderia vir aqui nessa opção de tamanho de via, né, e editar tamanhos pré-definidos, tá? A gente tem uma tabela, né? Claro que de uma forma geral, o ideal é sempre fazer essa tabela antes, né? Mas não tem problema, você pode ir fazendo de acordo com o projeto e colocando as dimensões que vão ser comumente utilizadas aqui nesse projeto. Então eu clico aqui nesse maisinho, nessa coluna de vias, né? Por exemplo, eu quero fazer uma furação de 3 milímetros, tá? E realmente vai ser um furo de 3 milímetros. É lógico que, na verdade, o furo vai ser de 3 milímetros e aqui a dimensão da parte que tem cobre vai ser um pouquinho maior, né? Por exemplo, meio milímetro de cobre ou alguma coisa assim. Ou, se não tiver nada, vai ser simplesmente um furo, né? Então, clico em OK, clico no furo aqui, pronto. Posso escolher agora aqui a minha opção de 3,5 e posicioná-la aqui na placa em algum lugar. Repara que por padrão ela é conectada ao terra, né? Então posso colocar aqui um furinho aqui para colocar um parafuso, de repente um outro furinho aqui, tá? São só um exemplo, né? Não é necessariamente assim. Eu gosto de colocar a furação 4 furos, né? Um em cada canto da placa, tá? Mas nesse ponto aqui é independente isso, tá? O legal é que a gente consegue visualizar esse projeto de uma forma 3D, né? Eu posso vir aqui em visualizar, visualizador 3D, e eu consigo visualizar como essa plaquinha ficou de uma forma tridimensional, tá? Você vê que a parte de baixo dela, né, fica do jeito que a gente está acostumado a ver as nossas placas, né? Então, repare que aqui a gente tem as conexões com terra, né? Essa malha aqui está conectada. Então, é um resultado razoável aí, né? Apesar de ter sido feito rapidinho, ter sido feito meio que de qualquer jeito, o resultado final até que ficou coerente, tá? Então essa é a ideia, né? O legal de você visualizar ela 3D é que se você tiver num projeto que envolve aí o desenvolvimento de uma caixinha, né? Isso vai ser acoplado em algum lugar, né? É importante você saber as dimensões, né? Qual que são as alturas dos componentes, né? Para não ter nenhum tipo de interferência com algum outro dispositivo, tá? Então, muito legal esse recurso de você fazer a visualização 3D da placa. Mas, de qualquer forma, a placa está pronta.